Meu nome é Velma Grace Thornton. Nasci no sul dos Estados Unidos, numa pequena cidade onde os sinos da igreja se destacavam acima do barulho do mundo. Cresci ouvindo minha avó entoar hinos antigos enquanto mexia a colher de pau na panela de ferro, um som de fé que se misturava ao cheiro de pão fresco e ao toque das páginas amareladas da Bíblia, desgastadas pelo tempo. Para mim essa era a única vida que conhecia. Servir a Deus era algo simples, feito de oração, jejum e obediência, sem palcos, sem promessas grandiosas, apenas o altar da renúncia. Por mais de 40 anos, dediquei minha vida como missionária em terras áridas e corações endurecidos. Já lavei os pés de crianças que mal tinham sapatos, já entreguei Bíblias manuscritas em aldeias onde ninguém jamais ouvirá falar de Cristo. Vivi o Evangelho em sua simplicidade, aquele que quebra para levantar, que confronta antes de consolar, que fere com a verdade para depois curar. Por isso, quando voltei para casa anos depois, e vi o que tinham feito com essa mensagem, quase não reconheci o nome de Jesus. No meio do barulho das igrejas lotadas, com cultos cheios, havia algo estranho no ar, como se as palavras tivessem perdido seu peso. Novo tempo, vitória, tudo vai dar certo. Era isso que proclamavam, com autoridade, microfone, aplausos e luzes coloridas. Mas faltava a cruz, faltava o choro, faltava o arrependimento. Só havia promessas embaladas em frases bonitas, como se Deus fosse um mascote domesticado para realizar nossos desejos. Numa dessas noites, sentada na última fileira de uma conferência famosa, senti um aperto no peito, não emoção, mas uma dor profunda. Era a dor de quem percebe que algo foi trocado diante dos próprios olhos. O nome de Jesus estava lá, mas o espírito era outro. Naquela mesma noite tive uma visão, não um sonho, nem uma impressão, mas o Senhor com olhos de fogo e voz que tremia dentro de mim. Ele disse: "Esse novo tempo não veio de mim." Foi como se 1000 espelhos se estilhaçassem dentro da minha alma. Vi rostos sorridentes em púlpitos, mas atrás deles havia sombras. Multidões gritavam amém, guiadas por palavras vazias, sem raiz, sem sangue, sem cruz. Naquele instante soube que precisava falar, mesmo que zombassem, mesmo que me ignorassem, mesmo que eu perdesse o pouco da minha reputação. Porque eu já perdi tudo por amor a esse evangelho. Já passei fome no campo missionário, já enterrei amigos em terras distantes, mas nada doeu tanto quanto ver irmãos sendo alimentados com veneno servido em copos dourados. Se você está ouvindo isso agora, preciso perguntar: você já sentiu no seu espírito que algo não está certo? Já ouviu uma palavra que parecia bela, mas por dentro, sabia que era apenas brilho, não luz? Conte para mim nos comentários se isso já aconteceu com você. Sei que não sou a única a perceber esse desconforto silencioso, essa chama que arde no espírito, mas que quase ninguém comenta. Ainda não é hora de encerrar essa história. Há muito mais para revelar. O que vi depois daquela visão mudou tudo. Jesus não apenas desmascarou esse novo tempo, ele me mostrou o que virá depois. Foi numa tarde de domingo, sozinha em casa, com o céu fechado, como se o próprio tempo soubesse o que estava para acontecer. Senti uma tontura repentina, como se o chão fugisse sob meus pés. Minhas mãos formigavam, o ar ficou pesado. Tentei levantar para beber água, mas minhas pernas não responderam. Deslizei pela parede até o chão, sem forças, sem voz, incapaz de pedir ajuda. Era como se algo me puxasse de dentro para fora. Então veio a dor, um aperto no peito que não dava trégua, como uma pedra quente sobre o coração. Eu sabia, não era apenas um mal-estar, era um infarto. E não havia ninguém ali, só eu, a dor e um silêncio gritante. Tentei orar, mas minha mente estava exausta. Pensei em Jesus, na cruz, e uma paz estranha me envolveu, como se ele estivesse ali, parado na sala, olhando para mim. Eu não via nada, mas sentia com uma força inexplicável. Tudo foi escurecendo, não como adormecer, mas como atravessar uma cortina. Meu corpo ficou no chão, mas eu já não estava dentro dele. Via meus próprios dedos enrugados, meu rosto pálido, meus lábios buscando ar. E via algo mais, uma luz que não vinha de fora, mas nascia dentro de mim, como um chamado silencioso que só eu podia ouvir. Não sei quanto tempo fiquei ali. O tempo parecia engolido por outra dimensão. Havia uma presença forte, soberana, e ao mesmo tempo suave, como a brisa da madrugada. Eu sabia que era o Senhor, mas ele não falou. Só me fez sentir, e o que senti me quebrou por completo.
Ele me mostrou quantas vezes falei dele, mas não o representei. Quantas vezes fui zelosa com as palavras, mas fria com os corações. E revelou também quantos estavam sendo enganados por palavras doces que ele jamais pronunciou. Vi pastores com mãos sujas distribuindo bênçãos que não vinham do céu. Vi profetas de olhos fechados entregando visões que saíam da alma, não do espírito. Vi igrejas cheias, mas altares vazios. Chorei como criança. Mesmo fora do corpo, sentia o arrependimento queimando no peito. O que mais me abalou foi o que vi no fim dessa experiência. Uma multidão caminhando para um portão largo, sorrindo, cantando, segurando promessas como troféus. Mas o portão não levava vida, e sim a perdição. A maioria acreditava estar indo para o céu. Quando percebi isso, algo me puxou violentamente de volta, como se fosse arrancada do colo de Deus e devolvida a este mundo. A dor voltou, o ar queimou nos meus pulmões, e ao longe ouvi sirenes. Alguém havia me encontrado e chamado socorro. Os paramédicos disseram que fiquei sem sinais vitais por quase 8 minutos. Disseram que foi um milagre eu ter voltado. Mas eles não sabiam a metade da verdade. Porque naquele intervalo entre a morte e a vida, eu vi, e o que eu vi mudou tudo, inclusive a missão que pensei já ter cumprido. Agora entendo o porquê daquela visão anterior. O novo tempo que tanto celebram não veio de Deus. É outro espírito, um espírito sedutor, enganador e destruidor, que usa a própria Bíblia para criar ilusões. E se você acha que essa foi a parte mais impactante do que vivi, espere para ouvir o que aconteceu na minha primeira noite depois do hospital. Foi ali que Jesus voltou a falar. Dessa vez, não foi apenas revelação. Foi instrução, foi ordem. A primeira noite após o hospital foi a mais silenciosa da minha vida. Nem o barulho da ambulância, nem as luzes dos aparelhos, nem os rostos dos médicos me marcaram tanto quanto aquele quarto escuro e quieto. Eu estava em casa, deitada, o corpo ainda fraco como se tivesse caminhado por milênios. Meus olhos mal conseguiam se manter abertos, mas meu espírito estava alerta. Havia algo no ar, não medo, mas expectativa, como se tudo ao redor segurasse a respiração. Naquele quarto escuro, senti uma presença. Primeiro como um calor suave que começou nos meus pés e foi subindo devagar. Não era febre, era vida, como se cada parte do meu corpo que esteve tão perto da morte fosse tocada por algo sagrado. Depois o ambiente começou a se transformar, não de forma física, mas no plano espiritual. O silêncio ganhou uma densidade, como se o tempo tivesse congelado, aguardando algo ou alguém. Fechei os olhos, não por vontade, mas por uma entrega total. E então, sem aviso, ele apareceu. Não houve vento, trovão ou qualquer voz rompendo o ar. Apenas uma luz. Uma luz que não vinha de fora, mas que brotava de dentro de mim, como se meu espírito reconhecesse naquele momento o próprio Criador da vida. Eu o vi, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. Era Jesus, não o Jesus das imagens antigas que decoravam os calendários da igreja, nem aquele retratado nas canções suaves de domingo. Era ele, mas era muito mais. Ele era rei, juiz, fogo. Os olhos dele eram como duas chamas vivas que não apenas observavam, mas penetravam profundamente. Eles enxergavam o que nem eu mesma sabia que havia dentro de mim. E apesar disso tudo, carregavam amor. Um amor que confronta, que não diz tudo está bem, mas sim volte ao caminho. Ele não falou de imediato, apenas me fitou, e naquele olhar senti uma vergonha intensa, não por pecados visíveis, mas por tudo que, embora verdadeiro, deixei passar. Por todas as palavras ditas em seu nome que eu guardei em silêncio, conivente com o evangelho que veste a capa, mas carece de sangue. Eu chorava, mas não eram lágrimas comuns. Era como se meu coração sangrasse por dentro. A presença dele não permitia disfarces ou máscaras. Quando finalmente falou, sua voz não rugiu como um trovão, mas foi mais poderosa do que qualquer som que já ouvi. Disse: Velma, meu nome tem sido usado como moeda. Vendem promessas que nunca dei, profetizam um novo tempo sem arrependimento, constroem impérios sobre areia movediça, sem cruz, sem renúncia, sem mim. Quis interromper, pedir perdão, justificar-me. Mas não havia espaço para defesas. Cada palavra era um espelho, cada frase era um martelo quebrando antigas estruturas dentro de mim. E então ele falou algo que me arrepia até hoje. Eles dizem que é meu espírito, mas não é. É outro.
E você vai denunciar isso, vai expor, vai clamar. Meu coração disparou. Naquele momento entendi que o tal novo tempo celebrado nas igrejas, nas redes sociais, nos congressos, não vinha de Deus. Era uma distração, uma cortina de fumaça disfarçada de céu. Um falso conforto oferecido a uma geração que rejeitou a cruz, mas quer as coroas. Ele silenciou, mas não foi um silêncio vazio, era um silêncio cheio de comando, como se dissesse: agora você sabe e viu. Agora fale. Queria perguntar mais, entender como, quando, onde, mas antes que eu pudesse abrir a boca, ele se afastou. Não como quem parte, mas como quem encerra uma missão. A presença permaneceu, a forma desapareceu, e tudo voltou a escurecer. Só que dessa vez, o escuro não me assustava, porque dentro dele havia sido acesa uma chama, uma missão. E essa missão começou logo naquela semana, quando uma mulher me procurou e contou algo que confirmou tudo que Jesus havia revelado. Era só o começo. Quando você souber o que ela me disse, entenderá por que tantos estão sendo enganados por um espírito que imita a voz de Deus, mas que os leva para longe dele. Passei os dias seguintes em silêncio, não um silêncio vazio, mas carregado, pesado com temor e urgência. As palavras de Jesus não ecoavam apenas na minha mente, mas ardiam no meu espírito como brasas vivas. Não conseguia assistir a cultos, abrir vídeos ou ouvir pregações sem sentir aquele incômodo santo. Era como se meus ouvidos tivessem sido reprogramados. Mensagens triunfalistas, profecias repetitivas de vitória e conquista, tudo soava vazio, frases polidas feitas para emocionar, mas sem a raiz da cruz. Sabia que estava diante de uma escolha: calar ou enfrentar. Na terceira noite ajoelhei-me no meu quarto. Não foi uma oração bonita, foi crua, verdadeira. Perguntei a Jesus o que deveria dizer, qual era a mensagem. Ele respondeu, sem rodeios, sem adornos: diga que meu novo tempo começa na cruz, e não há outro caminho. Quando ouvi isso, algo se partiu dentro de mim, como se o próprio coração do Senhor estivesse sofrendo, sendo trocado diante dos meus olhos. Porque o evangelho que muitos pregam hoje não pede arrependimento, não exige entrega. É um evangelho sem joelhos no chão. Jesus me revelou que o novo tempo que muitos anunciam, aquele que promete portas abertas sem submissão, vitória sem obediência, crescimento sem confronto, não veio dele. Ele disse: toda promessa que ignora a cruz não vem do céu. É sedução, é outra voz. Então ele me lembrou das palavras de Mateus 7, versículo 21. Nem todo aquele que me chama de Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Essas palavras me atingiram como uma espada, porque hoje muitos dizem: Senhor, Senhor, mas vivem como senhores de si mesmos. Passei anos ouvindo mensagens que me faziam chorar, mas não me transformavam. Pregações bonitas embaladas com emoção, mas que não arrancavam o pecado pela raiz. Agora eu entendo por quê. Jesus me mostrou que há um espírito de engano agindo sob aparência de piedade. Esconde-se atrás de vozes carismáticas, títulos religiosos, ambientes de culto, mas sua essência é outra: remover a cruz do centro e colocar o homem no trono. Convencer as pessoas de que Deus é um mordomo, não um rei, que o céu é um prêmio para quem deseja, não para quem se nega. Essa revelação me feriu profundamente, pois sem perceber, em alguns momentos da minha caminhada, também silenciei diante de ensinamentos distorcidos. Mas agora tudo está claro. O verdadeiro novo tempo não começa com palavras de vitória, começa com quebrantamento, com a morte do eu. Começa quando você perde para ganhar, desce para subir, sangra para ser curado. A cruz não é o fim, é a porta, e sem cruz não há ressurreição. Jesus também me disse algo que ressoa até hoje: Velma, muitos estão profetizando bênçãos que nunca liberei, porque querem aplausos, não redenção. Estão chamando a carne de unção, aplaudindo o engano e exilando a verdade. Isso me levou a refletir sobre quantos púlpitos hoje carregam fama, mas perderam o fogo verdadeiro. Quantas estruturas grandiosas existem, mas sem essência genuína. Muitas igrejas se tornaram vitrines de sucesso, quando deveriam ser verdadeiros hospitais para almas feridas. E ao mesmo tempo, tantos cristãos sedentos por respostas estão bebendo de fontes contaminadas. Mas Jesus não apenas apontou o problema, ele também revelou a solução. E essa solução está em retornar ao primeiro amor, voltar à origem de tudo, à cruz, ao arrependimento sincero, ao evangelho que antes de curar,
precisa ferir. Voltar ao clamor genuíno, ao joelho dobrado, ao jejum verdadeiro, à palavra sem adornos, ao lugar onde o nome dele vale mais do que qualquer plataforma ou popularidade. Por isso não posso permanecer em silêncio. O que ele me mostrou não é só para mim, é um alerta, um chamado urgente para uma geração acostumada a promessas vazias, mas que esqueceu o altar. Se você acha essa mensagem pesada, prepare-se para o que vivi quando fui convidada a falar numa igreja conhecida da cidade. O que aconteceu lá revelou que essa batalha é maior do que parece, e que o espírito que se disfarça de novo tempo já está sentado em muitos altares. Foi como se meu espírito tivesse voltado carregando um peso que não pertence a este mundo. Meus olhos mal conseguiam se abrir, as luzes do hospital me cegavam, e as vozes ao meu redor pareciam distantes, como se eu estivesse entre dois mundos. Tudo parecia borrado, como um vidro molhado após a chuva. Eu reconhecia a realidade, mas ela não parecia real. A dor física era intensa. Cada respiração parecia uma lâmina atravessando o peito. Havia monitores apitando, médicos chamando meu nome, tubos e agulhas. Mas nada doía tanto quanto o que sentia por dentro. Era como se algo tivesse ficado para trás ou talvez como se tivesse trazido algo daquele lugar para cá. Chorava sem entender exatamente o motivo. A dor no meu coração não era só pelo infarto, mas por algo que palavras humanas não conseguem expressar. Eu tinha retornado, mas não era mais a mesma pessoa. Os médicos disseram que eu era um milagre, que fiquei quase 8 minutos sem batimentos, que era improvável estar ali lúcida e consciente. Eles sorriam, achavam inspirador, mas não sabiam o que eu tinha visto. Cada vez que alguém dizia que bom que você voltou, uma parte de mim queria gritar: vocês não entendem, eu vi Jesus. Ele falou, mostrou algo terrível acontecendo, e ninguém percebe. Nos primeiros dias tentei me levantar algumas vezes, mas meu corpo não respondia. Era como se minha carne estivesse em conflito com o espírito. O coração acelerava sem motivo, as mãos tremiam, e ao fechar os olhos eu via rostos, pregadores, líderes, amigos, e via o espírito de engano pairando sobre muitos deles. Isso me partia por dentro. Pior, não havia com quem dividir aquilo. Quem acreditaria? Em uma noite, tentei contar tudo para uma enfermeira, mas no meio da frase comecei a chorar. Um choro tão profundo que parecia vir de outra vida. Era como se o peso da glória ainda estivesse sobre mim, mas aqui se transformasse em dor. Eu soluçava e só consegui dizer: ele me mostrou. Ele me mostrou algo muito sério. A enfermeira sorriu, achando que era efeito dos remédios, e eu me calei. Minha voz ficou presa por dias, não por falta de força, mas porque não havia espaço para expressar aquilo. Como explicar o olhar de Jesus? Como descrever a diferença entre o espírito verdadeiro e o falso, quando ambos falam a mesma língua, usam o mesmo nome e até versículos? Eu me sentia como Jeremias, queimando por dentro, cercada por muros invisíveis. As visitas começaram a chegar, irmãos da igreja, amigos, todos curiosos, querendo ouvir um testemunho de vitória. Mas a maioria não queria a verdade, queriam ouvir histórias bonitas, sobre anjos, sobre um céu lindo, sobre promessas para a igreja. Como contar isso se o que eu vi foi um alerta? Como falar doce se recebi uma espada? Em certo momento, uma irmã me perguntou se eu senti paz na hora da morte. Fiquei em silêncio. Sim, senti paz, mas também senti urgência, juízo e a tristeza do Espírito Santo diante de uma geração acostumada ao engano. Quis dizer isso a ela, mas quando abri a boca, o choro veio primeiro, e me desfez completamente. Ela segurou minha mão, mas eu não consegui continuar. Apenas fechei os olhos e pedi forças a Deus. Foi assim nos dias seguintes, um conflito constante entre a fé que me sustentava e a dor de carregar algo que ninguém queria ouvir. Até que recebi um convite. Um pastor me chamou para dar um testemunho, mas o que vi ao chegar naquela igreja foi o estupim. Foi o ponto de virada. Não porque o ambiente fosse fácil ou eu estivesse pronta, muito pelo contrário. Meu corpo ainda era frágil, as palavras saíam emboladas, meu coração pesado. Mas algo ardia dentro de mim, algo que não podia mais ser contido. Não era emoção ou empolgação espiritual, era um chamado, uma ordem que precisava ser obedecida, mesmo que não fosse compreendida. Cheguei à igreja em cadeira de rodas. O salão estava cheio, com muita música, luz, palmas, mas também um vazio espiritual quase palpável.
Enquanto me levavam até a frente, os olhares se voltavam para mim com expectativa, esperando ouvir algo suave, uma descrição do céu ou um anjo anunciando boas notícias. Mas o que saiu da minha boca naquela noite foi diferente. Foi cruz, foi confronto, foi a verdade crua, pesada, mas cheia de amor. Eu contei o que Jesus me mostrou. Há um espírito enganador, disfarçado de profecia, anunciando um novo tempo que não é o tempo de Deus. Falei que sem arrependimento não há recomeço, e sem cruz não há ressurreição. A reação foi dura. Alguns desviaram o olhar, outros saíram no meio. Mas também vi olhos marejados, mãos apertadas, sinais de que algo havia sido tocado no coração. A verdade incomoda, mas também liberta. Desde então nunca mais fui a mesma. Não falo mais por emoção, não vivo para agradar plateias. Vivo para obedecer, e obedecer muitas vezes dói. Me afastei de convites, perdi conexões, fui acusada de amargura e rigidez. Mas sei o que vi. Quem viu o olhar de Jesus não pode mais brincar com o Evangelho. Minha transformação não foi apenas teológica, foi total. Passei a acordar mais cedo buscando direção antes de qualquer coisa. Minhas orações mudaram. Agora clamo menos por bênçãos e mais por discernimento. Abandonei distrações, limpei minhas redes sociais, me reconectei com a palavra como quem encontra um tesouro perdido. E acima de tudo, aprendi a ouvir mais, porque Deus ainda fala. Mas quem está anestesiado pelo barulho do mundo não consegue perceber sua voz. Se me perguntar o que fazer diante de tudo isso, só posso responder: volte. Volte para a cruz, para o lugar onde ouviu o chamado pela primeira vez. Volte a orar com lágrimas, a jejuar sem exibir, a buscar sem negociar. A solução que Jesus mostrou não está em novas campanhas ou frases de efeito. Está no arrependimento, em negar a si mesmo, em carregar a cruz dia após dia, na renúncia que gera vida. Porque onde há arrependimento, há recomeço. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa, mas ela depende da humildade, da oração e do arrependimento. Sem isso, não há restauração. Minha vida foi restaurada, mas não da forma que muitos esperam. Não recebi riquezas ou fama, recebi algo mais precioso, um temor renovado, e com ele, uma missão clara: falar mesmo que doa, alertar mesmo que rejeitem, amar mesmo que seja em silêncio. Porque quem viu o que eu vi, não pode mais se calar. E agora quero te convidar não apenas para mais um vídeo qualquer, mas para continuar aqui comigo neste canal. Talvez no próximo vídeo Deus tenha algo especial reservado só para você. Algo que tocará seu coração da mesma forma que tocou o meu. Algo que pode abrir seus olhos como nunca antes. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.